Olá, alunos, olá, alunas, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de número 4 da nossa disciplina de Planejamento Empresarial do curso Técnico em Administração à Distância do campus UBA. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o planejamento tático. O planejamento tático, ele é uma das etapas do planejamento estratégico que aborda a passagem das diretrizes estratégicas, dos objetivos estratégicos elaborados na primeira etapa, que nós vimos nas aulas anteriores. Então, esses objetivos estratégicos, depois da gente fazer o mapeamento das oportunidades, das ameaças, entender o nosso ponto forte, o nosso ponto fraco, a gente traça esses objetivos, define as metas, e essas metas, esses objetivos estratégicos, eles precisam ser repassados para dentro da empresa. Então, no planejamento tático, nós fazemos essa junção entre o planejamento estratégico, de um nível hierárquico maior, e o planejamento operacional. Tá? A definição de planejamento tático é uma etapa intermediária entre o planejamento estratégico de longo prazo e o planejamento operacional, que é de curtíssimo prazo. Ele se concentra em traduzir as estratégias gerais da organização em uma visão mais a longo prazo, em ações e planos específicos para as diferentes áreas ou unidades ou setores, visando alcançar os objetivos estratégicos de maneira mais detalhada e operacional. Aqui tem um quadro para vocês acompanharem que mostra as diferentes características do planejamento estratégico, o tático e o operacional. A primeira é o nível, né? O nível estratégico, ele fica no topo da empresa, né? Presidentes, diretores gerais, enquanto o tático, ele passa pela gerência, que pega esses objetivos e essa discussão desse planejamento estratégico num nível hierárquico maior na empresa e começa a destrinchar em planos de prazos menores para que ele seja executado pelo planejamento operacional, que é quase uma execução diária. Quem faz, né, igual eu falei, é a alta gestão ou estratégico. Já o tático, que é a nossa aula de hoje, são os níveis setoriais, as gerências e departamentos, e aí o operacional já é a execução. Tá? Nós denominamos, né, tem uma denominação para essa questão da operação, assim, chão de fábrica, né, o pessoal que está lá no dia a dia, no batente, que está exercendo, na finalidade do objetivo da empresa, né, na construção dos produtos. O prazo, aí é muito fácil da gente entender que a visão da alta gestão é uma visão a longo prazo. Essa visão gerencial, ela já antecipa um pouco a visão, já traz para próximo, mas sempre entendendo que o que pode vir a ocorrer para transformar esse objetivo de longo prazo em ações diárias, né? Então ele vai analisar um prazo médio, e o objetivo operacional, ele é de curto prazo. A abrangência também ela tem essa divisão, ela tem uma visão maior a longo prazo, uma abrangência muito maior, e ela vai diminuindo até um curto prazo, né, uma abrangência bem menor quando o planejamento é operacional. As especificidades, o nível de especificidade, o estratégico é mais geral, é mais amplo, enquanto o planejamento tático ele vai tratar dos objetivos gerais e específicos, e por fim o operacional ele tem como foco somente os objetivos específicos. Abordagem, o estratégico ele toma uma visão do empreendimento como um todo. Já para o planejamento tático, como a gente começa a dividir em unidades, departamentos, gerências,
cada gerência, cada setor fica responsável de pegar aquele objetivo estratégico maior e traduzir para o seu setor, para a sua gerência, as metas e objetivos daquele objetivo geral. E aí, por fim, o planejamento operacional vai executar, né, dentro desse departamento, dentro dessa unidade, o plano detalhado que foi feito pela gerência. A origem, ele surge com o planejamento base, aí já o planejamento tático, ele transfere, ele pega os objetivos estratégicos criados pela alto nível da empresa, e aí o operacional ele vai pegar o detalhamento elaborado pelo tático e executar no dia a dia. Então, essa é o desmembramento dos objetivos estratégicos até chegar na execução diária. Então, trouxe para vocês aqui uma descrição das etapas, das características do planejamento tático. Por exemplo, a primeira é a especificidade. O planejamento tático é mais detalhado do que o planejamento estratégico. Nós vamos ver isso, que eu trouxe para vocês alguns exemplos que mostram o objetivo estratégico e depois como a gente transforma esses objetivos estratégicos em detalhar esses objetivos, o que nós vamos fazer para chegar lá. É como se tivesse um objetivo em cima de uma estante, né, mais distante, e como a gente vai colocar cada degrau para a gente poder alcançar esse objetivo. Mas ainda abrange um escopo mais amplo do que o operacional. Por quê? O operacional ele é diário, ele é quase uma execução diária, na verdade é diário. Então o tático ele vai analisar um pouco mais à frente para que essa execução diária ela não falhe. Então é importante prever um estoque de matéria-prima, é importante prever um volume de vendas, para que a gente não tenha esse alinhamento entre vendas, produção, estoque de matéria-prima, para que isso flua dentro da empresa. Porque se faltar matéria-prima para a produção, atrapalha a venda. Se não tiver a venda, os produtos ficam estocados, estoque é dinheiro, custa dinheiro. Então tem que ter esse alinhamento. Então ele fica concentrado, como nós vimos nesse quadro comparativo anterior, dentro das unidades, setores e gerências. Ele tem um prazo de médio a curto prazo, né? Como o foco dele é detalhar para as operações diárias, ele pega um horizonte de 1, 2, 3 anos no máximo, enquanto o planejamento estratégico já pega o horizonte de 10 anos para mais, para conseguir ajustar os seus setores para esses objetivos estratégicos. Como? Pode precisar de uma compra de equipamento para ajustar uma produção. Então, isso é um prazo de curto a médio prazo, para a gente ajeitar a empresa para absorver esse objetivo estratégico maior. Alocação de recursos. O planejamento tático envolve a alocação de recursos como pessoal, orçamento e equipamentos para garantir que as ações planejadas sejam viáveis e alcançáveis. Como eu disse, contratação de pessoal, compra de maquinário, repasse de orçamento para que a gente possa ter as vendas que foram previstas, né, para atingir os resultados, os objetivos estratégicos. Então, essa alocação de recursos, ela é de responsabilidade do planejamento tático, ou seja, das gerências. Eu trouxe aqui um exemplo só para a gente começar a desmembrar, a entender esse desmembramento do objetivo estratégico, que parte desse planejamento da alta cúpula, né, dos níveis mais altos da empresa. E aí eu trouxe assim, um exemplo. A empresa decidiu, num planejamento estratégico, a alta cúpula, aumentar a participação de mercado em 15% nos próximos 2 anos. Esse objetivo estratégico é passado para os setores, para as unidades. Então é como se fizesse assim, o que seria preciso das unidades
para que a participação de mercado dessa empresa aumente 15% nesse horizonte de 15 anos. Então, os setores vão começar a olhar para dentro de si. Né? Olha, eu aqui na produção vou precisar de mais pessoal, vou precisar de maquinário X. Aí o pessoal de vendas vai falar assim, olha, com essa região não dá, precisa de abrir uma outra região, explorar novos mercados, preciso de novos produtos para poder entrar em outros nichos, para poder trazer essa porcentagem maior de vendas. A compra de matéria-prima também, eles podem ter que analisar outros fornecedores, porque pode ter um fornecedor pode não conseguir fornecer o tanto de matéria-prima necessária para esse aumento de 15%. O estoque, tem que ver se o tamanho do estoque é suficiente para que os produtos acabados eles fiquem estocados e garantam esse crescimento de 15%. Então essa visão departamental ela é feita para fazer uma análise e trazer as necessidades de pessoal, equipamentos e orçamentárias para o objetivo estratégico definido pela alta cúpula e que seja alcançado. Então trouxe aqui para vocês algumas possibilidades, tá, de um planejamento tático, como desenvolvimento de novos produtos, campanhas de marketing segmentadas, para tentar trazer um pouco mais a equipe de marketing planeja criar campanhas direcionadas a diferentes grupos de consumidores para aumentar a conscientização e atrair mais pessoas, ter uma fatia maior do mercado. A expansão geográfica, como eu falei, pode ir para outros lugares, outras regiões, internacionalizar os produtos para auxiliar nesse crescimento de 15%. Nós precisamos treinar a equipe de vendas, porque talvez esse treinamento já nos traga, já retorne alguma porcentagem desse crescimento e estabeleça uma frente para poder alcançar esses 15%. E a melhoria dos processos internos também é uma das possibilidades de ações estratégicas no nível tático para absorver esse objetivo estratégico. Resultado, se eles conseguirem, né, os departamentos, a gerência, detalhar, repassar essas necessidades para o nível operacional, que é de curto prazo, ele pode, de forma coordenada e alinhada, como eu falei, entrada de matéria-prima, produção, vendas, tem que estar tudo alinhado a alcançar esses objetivos. Então, pessoal, o planejamento tático ele desempenha um papel crucial ao transformar as estratégias gerais em ações práticas e tangíveis em níveis específicos da organização. Ele garante que os objetivos estratégicos sejam alcançados de forma eficaz e eficiente, orientando as operações diárias, que é o nível operacional, planejamento operacional, e garantindo que as ações estejam alinhadas com a visão de longo prazo da organização. Então a organização enxerga onde quer chegar, o planejamento tático que ele vai informando o caminho e o operacional vai dando os passos dia a dia para chegar nesse horizonte do planejamento estratégico. Agora nós vamos definir os planos de curto e médio, ver como é a definição dos planos de curto e médio prazo dentro do planejamento estratégico. Uma das características do detalhamento de plano de curto e médio prazo é o detalhamento de metas e objetivos. Na aula passada, nós vimos como fazer, quais são as necessidades de ter metas e objetivos bem definidos, bem traçados, ter prazo, ter como medir. Então, nós trazemos essas metas e colocamos elas em curto prazo para que a gente possa acompanhar essas metas, e esse acompanhamento é uma missão diária, uma missão quase que rotineira na administração, de acompanhar e checar com o que foi estabelecido de meta, para poder corrigir o que estiver fora, o que não estiver sendo alcançado dentro dessas metas e objetivos para atingir esse objetivo estratégico. A flexibilidade, os planos de curto e médio prazo devem ser flexíveis o suficiente para se adaptar às mudanças no ambiente externo e às condições internas da organização. É o que eu acabei de falar. Se acontece uma ameaça, como nós falamos da Covid-19, teve um problema, foi uma ameaça para as empresas,
elas precisam ter uma flexibilidade dentro de suas ações para que elas possam ou embarrear, fazer com que essas ameaças elas não atinjam tanto o planejamento diário, ou então aproveitar as oportunidades para inserir na sua rotina essas possibilidades de maior eficiência, maior produtividade. Alinhamento. Dentro do planejamento estratégico, nós pegamos a missão, visão, valores da empresa e nós temos que entender que toda a execução alinhada com o objetivo estratégico, ela deve atender o que a empresa espera ser para o mercado, o que a empresa espera que os consumidores enxerguem nela, né? Como se fosse uma identidade, um retrato. Quando olha para a minha empresa, eu quero que eles enxerguem uma empresa ética, uma empresa responsável, que cuida do meio ambiente, que cuida bem dos seus clientes. Então, toda essa condução, ela vai respeitar esse alinhamento estratégico da empresa. Além disso, fazer esse alinhamento entre os departamentos também. E eu trouxe agora outro exemplo para que a gente consiga entender como que se destrincha essas definições de curto e médio prazo. Por exemplo, o objetivo estratégico nesse caso seria expandir a presença online e melhorar a experiência do cliente nos próximos 2 anos. Então, o planejamento tático ele se divide em 2 prazos, o segundo ano, o primeiro ano. Eu passei, né? O próximo slide fala do segundo ano e esse aqui fala do primeiro ano. O que nós vamos fazer para agora, para o momento, para esse ano, para que a gente possa alcançar essa experiência do cliente daqui a 2 anos? Nós teremos que desenvolver um novo website responsivo e otimizado para dispositivos móveis, ou seja, para celulares. Aumentar a atividade nas redes sociais, publicando conteúdo diário, interagindo com os clientes. Isso aí já é para fazer agora, tá vendo? Que são coisas diárias, são rotinas diárias, objetivos diários de execução. Implementar um sistema de chat online para atendimento ao cliente em tempo real, ou seja, é uma prestação de serviço, então os dois têm que estar simultaneamente ali no chat, né, tirando as dúvidas dos clientes. Já no horizonte de médio prazo, que seria para o segundo ano, era lançar esse aplicativo móvel, né, que foi desenvolvido para melhorar a conveniência do cliente, iniciar um programa de fidelidade para recompensar os clientes fiéis, esses que começaram a ter essa interatividade conosco, realizar pesquisas de satisfação regulares para monitorar a experiência do cliente e fazer reajuste, ou seja, monitoramento e ajuste está sempre na rotina do administrador. Trouxe outra possibilidade, um objetivo estratégico seria reduzir os custos operacionais em 10% nos próximos 3 anos. Também foram divididos entre o primeiro ano e o segundo e terceiros anos. Algumas ações. No primeiro ano, que seria o mais imediato, seria identificar as áreas de desperdício nos processos internos e implementar melhorias. A segunda poderia ser renegociar contratos com fornecedores para obter descontos melhores. A terceira, introduzir treinamentos para a equipe visando eficiência operacional. 3 objetivos, 3 metas, 3 planos que são de curto prazo, são de execução imediata. Já para o segundo e terceiros anos, aí nós temos uma visão que nós vamos adaptar o que sai dessa visão imediata para esse futuro próximo, que seria automatizar processos manuais para reduzir a dependência de mão de obra, implementar um sistema de gestão integrado para melhorar a visibilidade e controle dos processos e monitorar continuamente os custos e ajudar estratégias conforme necessário. Novamente, monitorar, porque se não estiver de acordo com o objetivo estratégico, nós temos que ajustar para que a gente volte para o caminho correto e atinja o objetivo estratégico. Dessa forma, esses planos de curto e médio prazo,
eles são fundamentais para transformar as metas e objetivos de longo prazo, como nós vimos nas últimas aulas, em ações práticas e tangíveis. E como nós vamos fazer isso, né, no dia a dia, na rotina. Esses planos detalhados orientam as atividades diárias da organização e garantem que ela esteja no caminho certo para alcançar seus objetivos estratégicos. Porém, para isso ocorrer, a alocação de recursos e a coordenação de departamentos no planejamento ela é de fundamental importância. Como eu falei no começo, um desalinhamento entre algum dos departamentos, um problema de produção pode atrapalhar as vendas, desajustar o estoque. Todo esse problema ele afeta a eficiência e a produtividade da empresa. O que afeta a eficiência e a produtividade da empresa traz prejuízo para a empresa. E quanto maior for esse problema, quanto mais ele se estender, mais difícil é recolocar a empresa no caminho que busque, que alcance aquele objetivo estratégico. Então, uma definição para a alocação de recursos e coordenação de departamentos é que eles são elementos essenciais do planejamento estratégico, garantindo que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente e que as atividades de diferentes áreas da organização estejam alinhadas para atingir os objetivos estratégicos. Então, como características, eles têm eficiência e eficácia, que é esse exemplo que eu dei para vocês, né, dessa alocação eficiente de recursos, o alinhamento, essa coordenação entre os departamentos, a priorização que envolve recursos limitados que devem ser alocados a atividades e projetos de maior prioridade em termos de impacto estratégico e potencial de retorno. Exemplos de alocação de recursos eu trouxe aqui para vocês também. Trouxe um objetivo estratégico, né, traçado pela alta cúpula da empresa, que seria expandir para um novo mercado internacional nos próximos 2 anos. E aí eu trouxe quais possibilidades poderiam ser de alocação de recursos, coordenação de departamentos e priorização. Um exemplo de alocação de recursos é pegar um orçamento específico para pesquisa de mercado, desenvolvimento de produtos adaptados para desenvolvimento de produtos adaptados ao mercado-alvo e estratégia de marketing direcionada a esse novo mercado. Ou seja, entender para onde nós vamos, entender como é o consumo, né, como é o perfil do consumidor dessa área e trazer esse resultado para dentro da empresa. E para isso a gente precisa de um orçamento para entender, para ler esse nosso consumidor. A coordenação entre os departamentos, o departamento de marketing trabalha em colaboração com o departamento de pesquisa e desenvolvimento. Em algumas empresas esses departamentos eles são até unidos, são juntos, porque tem que estar próximos, né, para garantir que os produtos sejam atraentes para o mercado internacional. Além disso, esses departamentos eles têm que alinhar com o pessoal da venda para eles entenderem quais são os novos produtos, as características e benefícios desses novos produtos, os diferenciais desses novos produtos em relação aos concorrentes, para que eles tenham uma eficiência maior quando forem para esse mercado vender. Então, esse alinhamento é importante e aí, além disso, essas vendas elas têm que estar alinhadas com a logística para falar assim, nosso potencial de venda nesse novo mercado é de tantos por cento, né, tantas peças, o volume de tanto, para que a logística consiga também fazer essa entrega no tempo que a empresa coloca, justifica-se para entrar nesse novo mercado. Outro objetivo estratégico, para ter um outro exemplo para vocês, melhorar a experiência do cliente em todos os pontos de contato nos próximos 3 anos. Aí a gente já tem uma experiência mais voltada para a prestação de serviço. Então, a primeira coisa é treinar a equipe de atendimento. Então, a gente pega um recurso e destina esse treinamento para atualização de tecnologia de suporte ao cliente e pesquisa de satisfação do cliente. Já alocamos um orçamento para isso. Depois, alguns departamentos precisam trabalhar em consonância, né, alinhar, né, consonância
eles terem esse nível de conversa, estarem falando a mesma língua, né? Que a gente chama de falar a mesma língua. Então, o departamento de atendimento ao cliente trabalha em coordenação com o departamento de tecnologia para implementar sistemas de atendimento ao cliente baseado em inteligência artificial. O departamento de marketing colabora para atingir que as mensagens e abordagens estejam alinhadas com a melhoria da experiência do cliente. Trouxe um outro objetivo para a gente entender um pouco mais sobre essa alocação de recursos e esse alinhamento entre os departamentos, como, por exemplo, reduzir o impacto ambiental das operações nos próximos 5 anos. Essas preocupações com o ambiente, elas estão cada vez ganhando mais, tomando mais participação nas decisões das empresas que querem ser vistas como amiga do ambiente, como empresas verdes. Então, esses objetivos estratégicos, eles estão abraçando cada vez mais essas vertentes, né, esses caminhos de reduzir o impacto ambiental que elas geram. Então, a alocação de recursos, ela começa assim, com um orçamento para investimentos em tecnologias e processos sustentáveis, como a eficiência energética e gestão de resíduos. A coordenação entre os departamentos, nesse caso, ela ficaria por conta da colaboração entre o departamento de sustentabilidade para implementar práticas mais ecológicas, o departamento de recursos humanos, que assegura que os funcionários estejam conscientes e engajados dessas iniciativas sustentáveis. Por fim, pessoal, é importante essa alocação eficiente dos recursos e essa coordenação eficaz entre os departamentos, porque o planejamento estratégico ele depende dessa conversa no mesmo tom para que os objetivos estratégicos eles sejam atingidos a longo prazo. Então, é importante os departamentos terem essa visão e conseguirem estipular uma linha de raciocínio, um caminho igual para todos. Agora, pessoal, eu vou falar para vocês uma ferramenta. Eu trouxe uma ferramenta que hoje, prática, não é possível, né, desse nosso encontro, detalhar, falar o passo a passo, como estruturar um plano de marketing. Mas eu trouxe para mostrar a vocês, para vocês terem conhecimento que tem uma ferramenta que as empresas utilizam, que focada na parte de contato com o consumidor, de vendas. Chama de plano de marketing e vendas. Esse desenvolvimento de plano de marketing e venda é uma parte fundamental do processo de planejamento estratégico. Esses planos detalhados definem as estratégias e táticas que serão utilizadas para atrair clientes, promover produtos ou serviços e alcançar as metas de venda. Então, depois de estipular os objetivos estratégicos de crescimento, isso é repassado para a gerência responsável, né, a gerência comercial no caso, e isso ela é transformada em um plano de marketing e venda para que a equipe de venda ela consiga diariamente ir caminhando em direção ao objetivo estratégico estipulado de crescimento. Então, quais seriam essas características? Como eu falei para vocês, o que eu vou trazer é uma visão mais macro, né, do que seria um plano de marketing e vendas. O que eu sugiro para vocês é que quem olhar a ferramenta e achar interessante para o seu negócio ou para o seu dia a dia, que tente achar alguma instrução de como fazer, como realizar esse plano de marketing para o seu comércio, para a sua prestação de serviço, que ele é um plano eficiente, é uma ferramenta muito eficiente que a administração usa para tornar possível objetivos estratégicos como o crescimento de mercado. Então, a definição de estratégias, o plano de marketing e vendas, delineiam as estratégias para segmentar o mercado, posicionar produtos, determinar preços, promover a marca e conduzir as atividades de venda. Além disso, ele faz um detalhamento de táticas
para serem implementadas, incluindo a campanha de marketing, os canais de distribuição, né, onde que os nossos produtos eles vão ser vendidos e as estratégias de promoção, como nós vamos comunicar com o nosso cliente o produto que nós produzimos. Além disso, tem algumas abordagens de vendas e cronogramas de acompanhamento de venda diária para chegar no final do mês, no caso, e ter a meta batida. No final, nós voltamos naquilo que eu sempre falo para vocês, a avaliação de resultado. Todo o processo, toda ferramenta da administração não tem fim. Ela é um espiral. Sempre tem avaliação de resultados para uma comparação com os indicadores estipulados e aí tem um ajuste, né, desse caminho para voltar para o caminho correto ou verificar, dar ok e falar assim, não, é isso mesmo, nosso planejamento está dando certo, nossa execução está dando certo para atingir esse objetivo estratégico. Trouxe um exemplo para vocês aqui, como objetivo estratégico aumentar as vendas de um produto específico em 20% no ano. O plano de marketing, dentro dele tem algumas etapas que podem ser seguidas, né, que são seguidas, mas aqui eles não estão detalhados, que é a segmentação de mercado, identificar os segmentos de público-alvo mais propenso a comprar o produto, ou seja, a gente começa a fazer uma análise demográfica, uma análise geográfica, uma análise psicográfica de quem vai consumir o nosso produto, para a gente falar assim, eu tenho que conversar com esse perfil de consumidor, eu tenho que falar para esse público. Então a gente começa a fazer essa segmentação. O posicionamento, nós definimos uma mensagem de posicionamentos que destaca os benefícios únicos dos produtos. Por exemplo, a Apple, ela bate na tecla de tecnologia, né, que eu sou uma empresa diferente. Você compra a Apple, você vai pensar diferente. Já a Nike tem um slogan, Just Do It, que é sempre em movimento. Faça o que você quiser fazer, mas sempre faça o melhor se você quiser fazer. Então, eles posicionam as marcas, né, os seus produtos dessa forma. É uma coisa que nós precisamos fazer dentro do plano de marketing. A promoção, planejar campanhas de marketing nas redes sociais, anúncios online e marketing de conteúdo para aumentar a conscientização. Isso que a gente faz, a gente pega as mídias, né, as mídias que nós achamos atrativas para o nosso tipo de produto, porque pode ser local, pode ser regional, pode ser nacional, pode ser internacional, e nós começamos a traçar essas estratégias para atingir aquela pessoa que nós definimos lá na frente, né, lá atrás, quando a gente fez a segmentação. O preço é determinar uma estratégia de preços competitivos e promoções sazonais podem ser feitas em épocas que tem menor giro de produtos. Nós podemos pensar em algumas campanhas para que a produção não tenha um ciclo muito grande e isso atrapalha a eficiência produtiva, né? Que a gente consiga deixar ela estabilizar a produção para que ela consiga a sua eficiência e ter menor custo. E os canais de distribuição, explorar as parcerias com varejistas, lojas online para expandir a presença desse produto. Então, o plano de marketing, ele verifica essas opções para que a gente tenha essa distribuição feita da melhor forma possível. O plano de vendas, a gente já sai dessa parte do marketing, de identificar como vai conversar com o consumidor e a gente chega na estratégia propriamente dita das vendas. A gente define a abordagem de vendas consultivas e de solução para atender as necessidades dos clientes. A gente pode ter representante de venda, a gente pode ser venda direta, nós podemos definir essa forma de contato com o consumidor. Essa equipe de venda, nós treinamos a equipe para entender os benefícios do produto e como abordar os clientes. Cada perfil de cliente deve ser abordado conforme o seu perfil. Estabelece metas individuais para cada membro de equipe e isso vai do mercado que atende, do tamanho do cliente que atende, do foco que o vendedor ele vai ter, né? Isso é estabelecido
individualmente, porque se nós formos olhar mercados, tem mercados que consomem mais determinado tipo de produto do que outros. Então, isso faz uma variação que reflete na meta de cada vendedor da equipe. E acompanhar os leads, que implementaram um sistema de gerenciamento de leads para rastrear e converter leads em oportunidade de vendas. Ou seja, o que é o leads? É aqueles que acessam de alguma forma o conteúdo da empresa, né, o produto. E aí, nós fazemos essa gerência para transformar essas primeiras impressões, esses princípios de interesse no produto em vendas reais. Outro ponto do plano de vendas é relatórios e análise. Implementar um sistema para rastrear o progresso das vendas e avaliar o desempenho da equipe. Como eu falei com vocês, toda ferramenta no seu depois da implementação das suas etapas tem aquele espiral de avaliação e monitoramento para ajustar as estratégias, os objetivos, a execução. Então, essa implementação faria com que as vendas dos produtos chegassem naqueles 20% necessários, né, estabelecido pelos objetivos estratégicos da empresa pela alta cúpula. Concluindo, o desenvolvimento de planos de marketing e venda é essencial para direcionar as atividades de atração de clientes, promoção de vendas de uma organização. Esses planos detalhados fornecem uma estrutura clara para alcançar metas específicas e permitem que a equipe acompanhe o progresso e faça ajustes conforme necessários para atingir o sucesso desejado. Por fim, pessoal, como já está virando praxe, vocês já estão sabendo como trabalhar na disciplina, eu vou deixar no Siga A um estudo de caso, que é um planejamento tático numa empresa de varejo que chama IF, Varejo Max, com 5 perguntinhas de múltipla escolha só para a gente fixar o conteúdo abordado aqui na aula de hoje. O conteúdo hoje é um conteúdo importante para o planejamento estratégico. Eu espero que tenha abordado de forma inteligível para vocês, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato no meu e-mail que está no primeiro slide. Sintam-se à vontade, e mesmo com essa distância, né, da internet, eu espero estar próximo de vocês de alguma forma. No mais, até a próxima aula e até mais. Um abraço a todos.